Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente no canal do Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino. Você sabe, essa é uma iniciativa do Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região e da Associação Paulista de Biomedicina, a APBM. A gente tem tentado, durante todos esses anos, e eu digo para você que está aqui nos acompanhando pela primeira vez, ou que já acompanha o nosso canal, temos conseguido de forma satisfatória trazer profissionais da educação com atuação e excelência para trocar informações junto com a gente. Você bem sabe, eu não estou aqui sozinho nesse Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, tenho outros colegas que também são professores e atuam como coordenadores de cursos de biomedicina, mas aqui nós não estamos interessados em falar das nossas práticas, mas ouvir práticas exitosas, experiências inovadoras de profissionais da educação renomados e que possam nos orientar, que possam nos instruir, que possam nos incendiar com aquilo que há de mais bonito no processo de aprender e ensinar, que é a missão do educador aqui no nosso canal, em especial do educador em biomedicina. Se você ainda não assistiu aos nossos vídeos, assista. Nós temos conteúdos aqui incríveis. Vocês sabem que às vezes, e isso aconteceu essa semana, a gente teve no último episódio, no último vídeo, uma professora de Catanduva falando sobre arte, o uso da arte na educação e em saúde. E foi uma aula tão legal, tão bacana, e eu assisti 2 vezes, e durante essa semana, nas minhas aulas, eu apliquei essa ferramenta de uso da arte na educação, falando sobre o lipoma da mão da Mona Lisa e falando também sobre o quadro que mostra Edward Jenner aplicando aquele material extraído das vacas com varíola no braço da criança. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes eu tenho vontade de sair gritando para todas as pessoas a quantidade de conteúdo incrível que nós temos nesse canal, mas no frigir dos ovos não nos importa o número de seguidores, o número de pessoas que assistem, o que nos importa no Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino é a produção de material que possa ficar disponível, material de qualidade, de excelência, para você, biomédico, para você, biomédica, que trabalha como educador e que acompanha, que busca por esse conteúdo, ou para você que não é profissional da biomedicina, mas de qualquer outra área da saúde, ou de outras áreas do saber, e que busca por conteúdos que possam aprimorar a tua prática de ensino e aprendizagem. E vejam vocês, hoje nós estamos gravando isso numa noite, começando às 19 horas, provavelmente ela está em São Paulo, não sei, ela vai me falar sobre isso. Eu estou em Sorocaba, que é uma cidade do interior de São Paulo, e é certamente uma noite, um dia especial, porque nós temos aqui com a gente uma pessoa especial que vai somar a essas aulas tão incríveis que eu gostaria de sair gritando para todo mundo, olha que conteúdo incrível nós temos aqui, vem para ver, mas esse conteúdo não é para isso, ele é especificamente para você que está nos acompanhando e que busca esse aprimoramento. O nome dela é Karina Nunes Tomelin,
professora e que vai se apresentar para a gente, falar de muita coisa legal. E eu queria que ela desse, então, as boas-vindas, né, a vocês, nossos espectadores do Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino. Karina, boa noite. Aliás, professora Karina, obrigado por aceitar ser tão gentil, ser tão disponível, ser tão acessível. Eu fico extremamente honrado de estar próximo e conhecer pessoas como você. E da onde você está, se aproxima da gente, da onde a gente está, criando essas conexões e enchendo o nosso coração de esperança, assim, no sentido de que, puxa, que legal, estamos próximos de pessoas como a professora Karina, que é referência e que tem um tempo que ela pode dedicar para a gente, para o nosso aprendizado e tudo mais. Professora Karina. Obrigada, professora Eric. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar, trocar ideias, inspirá-los um pouco, né, a partir de ferramentas, de recursos, que eu acho que vai ser uma noite que a gente vai falar bastante sobre isso. E aí, quando você me perguntou, né, onde que eu estou hoje, né, e eu costumo falar, tem um termo agora que a gente fala que a gente não está mais na modernidade líquida, né? A gente saiu da modernidade sólida, aquela modernidade dura das regras, né? Que muitos de nós cresceu nessa era. A gente passou pelo Bauman aí na modernidade líquida e agora a gente tem outros filósofos falando que a gente está vivendo na modernidade gasosa, que é essa que nos pulveriza, né? E pulveriza até as nossas identidades, de forma que hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade em falar assim, professora Karina, o que você faz? O que você é, né? Ou de onde você é, né? São duas perguntas que eu tenho muita dificuldade. Por quê? Primeiro porque eu sou natural de Santa Catarina, eu nasci numa cidade, cresci numa cidade pequena chamada Doutor Pedrinho, que fica próximo de Blumenau, a uns 60 quilômetros, mas eu saí muito jovem para estudar, então eu saí com 16, 17 anos, eu saí de casa, e de lá eu passei a morar em várias cidades, morei em Blumenau, depois eu fui para São Paulo, morei 5 anos em São Paulo, morei em Curitiba, morei em Maringá, e faz 3 anos que eu moro hoje em Florianópolis. Então, quando as pessoas me perguntam, da onde você é? É difícil eu falar que eu sou de Doutor Pedrinho, primeiro porque ninguém conhece, né? Porque eu também vivi só até a minha juventude. Então, a gente vive essa identidade pulverizada. E a outra coisa é o que você faz, né? Porque eu sou professora, foi a minha primeira profissão, mas eu me graduei em psicologia, depois eu fiz pedagogia, mas eu cheguei a ter consultório, né? Depois da docência, eu assumi coordenação de curso, fui gestora acadêmica, trabalhei na coordenação de formação de professores, e hoje eu empreendo na área educacional, eu sou escritora, sou palestrante, faço muitas coisas, né? Então, é um pouco isso que a gente vive, né? E até nessa pulverização das coisas do que eu sou aqui como professora, né? Tem esse lado que é o que as pessoas me veem e tem aquele lado que as pessoas não conhecem, né? Eu gosto, às vezes, de fazer um guessing game, né? Que é, por exemplo, falar 2 verdades e uma mentira, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu moro em São Paulo e eu sou dona de uma hospedagem. O que disso você acha que é mentira, né? Para as pessoas adivinharem. E é uma atividade que a gente pode fazer com os alunos, principalmente nas primeiras semanas, né, para que eles falem 2 verdades e uma mentira. Eu hoje moro em Florianópolis, já falei, eu tenho uma filha, e eu sou super host de uma pousada lá do Airbnb, lá em Doutor Pedrinho, que eu ainda mantenho minhas raízes lá, né, uma cidade pequena, mas que tem cachoeira, enfim. Então, eu ainda coordeno isso no meu lado B, né, que é onde eu gosto de estar também, porque eu acho que, como você trouxe, a docência tem a ver com a arte, a docência tem a ver com o futuro,
a docência tem a ver com natureza, e a gente precisa manter essas conexões e buscar essas conexões para se inspirar também enquanto professores, para que a gente possa, de fato, pensar nos novos caminhos que estão surgindo a partir dessas novas modernidades, né? E que papel, de fato, a gente tem que ocupar frente ao mundo que a gente está vivendo, né? Então, de inteligência artificial, de tanta coisa, né? Então, como que a gente vai se tornar relevante enquanto professor? Será que os alunos precisam ainda da gente? Precisam da escola? Precisam da universidade? Então, é esses caminhos que a gente precisa refletir e pensar, né, juntos, né, para que a gente possa, num coletivo, imaginar cenários mais esperançosos, como você falou aí, né, para o nosso futuro. Legal. Acho que é E isso. você sabe, né, professora Karina, você citou, assim, para você que está nos acompanhando, não sabe dos bastidores, né? Hoje eu e a professora Karina trocamos mensagens via WhatsApp sobre o roteiro desse nosso bate-papo e eu mandei para ela sugestões, ela me mandou sugestões e tem muita coisa aqui para a gente falar, mas dentre tantas coisas, o que ela citou de maneira muito pontual é a sua atuação como escritora. E foi justamente aí que eu conheci a professora Karina. Isso ela não sabe, mas ano passado eu trabalho numa universidade aqui em Sorocaba, chamada Universidade de Sorocaba, e a reitoria presenteou professores com o livro que foi o mote desse convite feito à professora Karina, que é o livro Layouts Criativos. E presenteando os professores da instituição interessados em receber esse presente com o livro, a reitoria pediu para que a gente aplicasse essa prática, na verdade, uma das práticas entre as inúmeras que existem ali. E depois, no final do semestre, aqui na universidade, de cada semestre, a gente tem um evento chamado Summit, onde a gente troca experiências, informações sobre práticas exitosas. E eu participei de um dos grupos que apresentou. Então, logo, tudo convergiu, inclusive a minha atuação enquanto conselheiro no conselho e a possibilidade de convidar a professora Karina para falar aqui para a gente especificamente sobre esse livro. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse momento. Mas, professora Karina, acho muito legal algumas colocações que você fez sobre a psicologia também. Eu estou lendo pela segunda vez, agora de maneira mais lenta, um livro sobre comunicação não violenta, que eu acho que é extremamente fundamental para a sala de aula e vai ao encontro disso que você comentou sobre essa questão da arte, da natureza, do respeito, e para além e incluindo totalmente a questão dos layouts criativos. E tem uma coisa que eu gostaria de passar a bola para você comentar. Essa semana, ontem especificamente, a docência é um exercício diário de reflexão, né? E ontem eu estava refletindo sobre algumas coisas que acontecem comigo, por exemplo, enquanto coordenador de curso. Os pedagogos, você citou, e eu utilizo esse elemento da sua citação, que fez pedagogia, né? Trabalham com as crianças. Muitas vezes a gente chama de pedagogia aquilo que a gente faz, mas a gente trabalha com adolescentes, com jovens adultos na universidade, com adultos, até pessoas idosas. E existem aqueles educadores que trabalham com adultos, de fato, né? Por exemplo, a educação de jovens adultos, aquilo que Paulo Freire fez, alfabetizando, né? Aquelas pessoas. E eu fico pensando assim, não dá para usar uma régua, e óbvio que os educadores e educadoras sabem disso, uma régua para cada aluno, e isso vai ao encontro daquilo que você colocou. Será que vamos desaparecer à luz da inteligência artificial?
E também não dá para colocar uma régua entre o que é e as expectativas de um educador na educação de crianças, adultos e adolescentes. A minha questão foi justamente sobre adolescentes, porque muitos professores acusam os adolescentes e a sua formação como elementos responsáveis pelo não atendimento das expectativas do educador. Ah, os alunos de hoje em dia são assim, porque os de antes eram melhores e tudo mais. O fato é que, na verdade, Karina, acho que enquanto educadores a gente não sabe trabalhar, a maioria, com adolescentes, com esse público que tem expectativas, que tem uma fase de desenvolvimento neural e muitas vezes a gente entra em conflito ou recebe conflitos que, na verdade, fazem parte de um processo fisiológico de formação dessas pessoas. E à luz de tudo que você colocou, dessa sua formação pedagógica, psicológica, eu gostaria que você comentasse também, gostaria de ouvir de você sobre isso, antes da gente aprofundar em outros assuntos, assim, até me perdoe essa abstração, mas é porque eu estou tão empolgado com essa nossa conversa, são coisas que recentemente eu pensei que eu gostaria de ouvir de você, seus comentários. Legal, né? Acho que é um presente essas provocações, né? Eu gosto muito porque, como eu trabalho com formação de professores, muitas vezes eu ouço, assim, dos professores, mas os alunos de hoje em dia não querem nada com nada, né? E aí você tem que fazer todo um resgate aí da visão, né, que a gente tem hoje sobre educação, sobre futuros, sobre adolescência, que a gente não tinha até então, né? E para isso a gente tem que estudar, como você falou, né? A gente tem que estar o tempo todo lendo, estudando, conhecendo os relatórios. Por exemplo, tem um relatório recente da OCDE que chama Para Além da Aprendizagem, né? Ele fala que as questões emocionais, elas implicam muito o processo de aprender, né? Então, no passado a gente sabia que a criança que tinha fome, né? Se a pessoa está com fome, ela não aprende. Hoje a gente já sabe que se ela não está bem, emocionalmente bem, ela também não vai aprender, né? E aí, o que acontece com o adolescente, né? Quando ele chega lá nos 15 anos, ele tem um declínio das competências socioemocionais. E esse relatório, ele fala que é uma pesquisa em 9 países ao redor do mundo que relata esse acontecimento, né? E é engraçado porque você talvez vai lembrar da sua adolescência, eu tenho uma filha adolescente, quando muitas vezes a gente acaba que... entende, não, agora está na adolescência, ele pode se virar, ele tem que se virar, né? Ele não precisa mais de mim, enfim. E a gente acaba adotando uma postura que é justamente quando mais eles precisam da gente e que a gente menos acolhe, menos dá atenção, menos ajuda, né? E o professor, quando ele trata dos estudantes, né? E eu ia falar um pouco sobre as crenças limitantes, eu gosto de falar porque a gente tem algumas que norteiam a nossa vida, né? Uma delas, talvez, é para trazer arte para minha aula, trazer canetinha, trazer desenho, vai infantilizar a minha aula, né? A outra pode também estar relacionada com os estudantes ou com o ensino. Eu não posso dar tudo de mão beijada, eu já ouvi isso, né? Como uma aluna, como professora. Então, o nosso trabalho é dificultar o processo de aprendizagem, né? Então, são perguntas que a gente precisa fazer enquanto educador para entender o que de fato a gente está fazendo. E considerar que a época em que a gente está vivendo é muito diferente da época em que nós éramos jovens, né? Era muito claro, meus pais falavam, não, faz um concurso no Banco do Brasil, né? Era garantido, uma coisa assim, que seu futuro vai ser garantido, né? Depois, para se aposentar, compra uns apartamentos, né? Se aluga, sua aposentadoria está garantida. Agora, os nossos jovens, eles não sabem se vão ter planeta daqui a 3 anos, né? Do jeito como o mundo está sendo conduzido. Então, essa ansiedade sobre o futuro e essa incerteza sobre o que vai ser o futuro gera esse mal-estar, né, nos adolescentes de hoje, essa preocupação. E a gente precisa, de fato, se preocupar
e tentar apoiá-los para ser uma voz de esperança, no sentido de ajudá-los a imaginar futuros melhores, né? Que é um conceito que também gosto de trabalhar aqui de letramento de futuros, que é a capacidade da gente conseguir pensar, criar e imaginar futuros melhores para nós e para o planeta. Só que isso é muito difícil quando a gente está vivendo um cenário distópico, pessimista, tanto nas séries da TV, quanto nas notícias do jornal, né? Você abre as notícias, são só notícias desastrosas sobre o mundo. Então, como que eu imagino um futuro melhor quando eu sou impactado muito diretamente com imagens ruins, com notícias ruins, com pensamentos ruins, com entretenimento ruim? Que repertório a gente consegue construir com esse adolescente? Então, eu acredito que o nosso papel, né, voltando para essa nossa primeira fala, né, vai ser muito de repensar essa escola como nova fala, né, e libertar o futuro das próximas gerações. E a gente só faz isso estimulando e pensando a ajudá-los, né, a criar, né, a imaginar cenários melhores para esses jovens, né? Então, é um desafio importante, mas eu acho que é uma missão muito bonita que a gente tem de conduzir essa construção, sabe? Que é uma pedagogia da esperança, como o Paulo Freire já também nos alimenta, né? Quando ele sai da pedagogia do oprimido, essa visão mais distópica, e ele também tenta construir dentro da jornada por mais que ele chama pedagogia, né? Eu acho que essa palavra ela está grávida de várias coisas, como talvez ele também dissesse, né? Dessas outras pedagogias, mas essa pedagogia de futuros é que a gente possa ter mais esperança num cenário de construção de um lugar melhor para todo mundo. Não sei se eu respondi, eu fui mais longe. Não, incrível, incrível. E você sabe, Karina, que existe preconceitos de ambas as partes. Eu tento muito trabalhar com, por exemplo, mapa mental e mapa conceitual com os meus estudantes, mas muitas vezes eu quero deixar o digital numa época onde a gente tem sido incentivado cada vez mais a usar, mas trazer essa prática para a sala de aula e não para casa, e a feitura na mão, com canetinha e etc. E daí eu falo do preconceito dos próprios estudantes, que às vezes acreditam que isso remete muito à infância e ao que eles faziam. E na direção do livro, né, Layouts Criativos, não que o que eu tenha feito tenha sido, passado por um layout, mas talvez algo criativo. Eu, há um tempo atrás, há alguns anos, depois de uma aula, apliquei um jogo de memória nos estudantes e deixei que eles ficassem livres para esse jogo. E essa liberdade entre os adolescentes inclui, muitas vezes, não querer sentar numa mesa, inclui querer se reunir em roda no chão. Mesmo que existam espaços criativos e etc., mas por uma questão de liberdade. E para o aprendizado, a liberdade é extremamente importante. E daí vem o outro preconceito. Eu lembro que nessa ocasião, um professor de uma outra área, muito querido, mas sempre muito ligado, me mandou uma mensagem de WhatsApp me criticando duramente pela condução da minha aula. Eu fiquei extremamente revoltado, mas me fez refletir sobre isso, sobre outros aspectos também. O quanto existe esse preconceito do lado das duas partes, né? E um outro ponto aí, professora Karina, você tem falado que já trabalhou na sala de aula, já foi coordenadora de curso, evoluiu para gestão acadêmica e hoje você, psicóloga, pedagoga, é uma formadora de professores. Eu queria saber, assim, na sequência, como que isso se construiu. E eu tenho várias coisas aqui, como EducaBox, docência no divã,
para depois a gente falar do livro Layout Criativo, como que a gente chegou em tudo isso, o que são essas coisas, e para quem também está nos assistindo, possa olhar para você e falar, nossa, eu quero seguir ela, eu quero estar próximo dela, eu quero consumir o conteúdo dela, quero participar de aulas dela e etc. Legal. Eu acho que eu sempre tive esse viés também criativo, como você trouxe, né, de pensar coisas, fazer aulas diferentes. E dentro da coordenação pedagógica, eu acabei construindo alguns espaços para fazer pequenas formações com os professores universitários, porque você sabe que é muito difícil a gente conseguir fazer uma formação contínua, né, trabalhar continuamente com os professores, além daquela semana pedagógica que acontece. E isso já há quase 20 anos atrás, eu criei um programinha que chamava Happy Hour com o NUAP, que era o núcleo que eu coordenava. E aí, o que eu fazia? Na hora do intervalo, que era aqueles minutinhos que estava na sala dos professores, eu fazia pequenas atividades com eles, assim, pequenas dinâmicas, que vinham um pouco também da psicologia. Eu lembro, por exemplo, que no Dia da Criatividade, eu peguei esse Dia da Criatividade, a gente tinha vários pincéis, os professores carregavam o seu pincel atômico, né? Na época lá na universidade era assim, cada um tinha o seu, e eu criei uma mesa com várias coisinhas para eles customizarem o seu pincel atômico, sabe? De colocar coisas coladas neles, miçanga, enfim, um monte de coisa. E aí você fala, nossa, é uma coisa muito boba, né? Mas é como que você estimula. E numa universidade onde, que é o que as nossas universidades são, né? Elas são brancas, né? Com aquelas cadeirinhas lá. E aí a professora depois, eu lembro que vinha falar, nossa, todos os meus alunos perguntaram, professora, o que é esse seu pincel diferente, né? Então, a gente não precisa muito para criar outras visões, outros cenários, outras ideias, né? Mas precisa primeiro, de fato, se despir dos preconceitos. E eu, de uma certa forma, eu sempre brinco que eu nunca desejei trabalhar diretamente com a formação, por quê? Porque eu também era professora e nós professores somos o quê? Muito críticos, né? No sentido de nunca tá bom, você pode convidar o maior bam, renomado, sempre vai ter crítica, né? E eu sempre me senti muito preocupada de estar nesse lugar e acabar sendo muito criticada. Mas eu sempre consegui também fazer uma escuta dos professores, né? Olhar para o lado da dor, olhar de uma maneira mais empática sobre o que eles poderiam estar vivendo. E isso me deu legitimidade para continuar a fazer o que eu estava fazendo, né? Sem ser questionada, mas que ridículo isso daqui na sala dos professores, né? Não foi. E as pessoas passaram a perceber que aquilo era importante e passaram a usar as estratégias na sala de aula. E aí eu fui construindo a minha trajetória como formadora de professores, né? E hoje atuo aí com várias coisas, né? A gente tem o EducaBox, que é um aplicativo gratuito para professores, ele surgiu na pandemia, ele foi quando eu resolvi sair, né, da última instituição, e foi muito motivada por esse desejo. As pessoas falavam, nossa, Karina, você tinha que ajudar mais professores, né? Eu falava, como que eu posso fazer isso, né? Aí já ouviu aquela coisa, cuidado com o que você deseja, né? E aí foi um ano que eu acabei pedindo demissão e eu acabei me juntando aí com jovens empreendedores, que chama B42, essa empresa, e a gente construiu juntos na pandemia o EducaBox, que é um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, gratuito, de microaprendizagem, muito focado nessa coisa do professor que não tem tempo de aprender, né? Que às vezes é um biomédico, é um advogado, é um nutricionista, tem a clínica, tem o escritório, trabalha o dia todo. Onde que ele vai encontrar ideias que poderia ter essas ideias numa sala de professores em 5 minutos e você poderia mudar a sua aula. Então, hoje a gente tem mais de 270 drops aqui cadastrados. Esse meu aqui de hoje, por exemplo, ele fala o seguinte: você já ouviu falar nos 4 degraus da aprendizagem? Então, ele explica o que é, para professor que nunca ouviu falar, dá 4 dicas de como que o professor pode usar. Depois ele tem um pensamento que você pode compartilhar nas redes sociais. Eu sempre falo que o professor ele é um influenciador,
né? Os alunos gostam de nos stalkear, a gente precisa compartilhar também educação. E depois vem uma página, se você quiser saber mais sobre esse assunto, e aí você possa aprender mais. Então, hoje a gente tem, né, um montão de drops, você fica com essa biblioteca, e o Educabox, ele é totalmente gratuito, né, para os professores baixarem aí no seu celular. Eu gostaria, inclusive, professora, depois de pedir duas gentilezas para você mandar para a gente o link do relatório da OECD e também do Educabox para a gente deixar na descrição do vídeo. Tá, vamos mandar sim. E aí, depois a gente resolveu lançar o Educabox na Alexa, né? Eu tenho uma aqui, só para vocês verem. A Alexa é uma inteligência artificial, alguns têm em casa, né? E a gente fez assim justamente para que pudesse ser disponibilizada na sala dos professores. Não é um recurso caro e a skill ela é gratuita. Então, por exemplo, se eu vou perguntar aqui, Alexa, abrir Educabox. Olá, aqui no Educabox você aprende todo dia. Aqui vai um drop. Como fazer uma gincana virtual? Quer ouvir este drop? Sim. Gincanas são estratégias lúdicas que mobilizam os estudantes por meio do cumprimento de tarefas. É possível sua execução tanto presencial como virtual. Veja como. Selecione o tema e organize no seu planejamento uma data para a atividade. Organizando os alunos com antecedência, construa os desafios, com questões, enigmas, missões que deverão ser respondidas. Utilizando a internet. Indique links que podem apoiar a resolução das atividades. Deixe claros os critérios de avaliação e se haverá premiação final. Encerre a atividade promovendo o compartilhamento das percepções e aprendizados dos estudantes. Eu tenho um pensamento para te inspirar. Gostaria de ouvir? Sim. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. O autor desta frase é Aristóteles. Com este drop você melhorou as seguintes competências: metodologias de ensino e fluência digital. Gostaria de adicionar este drop aos favoritos? Não. Quer ouvir outro drop? Não. Professora Karina, por exemplo, qualquer Alexa, no caso da Alexa, também é gratuito? É gratuito. Você pode ir lá, dar o comando, né? Alexa, instalar skill, e aí você pede para instalar a skill da Educabox. Eu posso depois mandar um passo a passo também, se você quiser deixar nesse descritivo. Por favor. E a ideia, ela surge muito nisso. Você está numa sala de professores, por exemplo, e para ajudar na formação, se pede para ela falar, né? Abrir o Educabox. E aí, o que você pode... Alguém já fez gincana? Vocês já usaram gincana? E aí você mobiliza os professores a falarem: eu já fiz uma gincana, mas não deu certo. Eu nunca tentei, tenho medo. Eu não sei o quê. Então, você pode... Alguém conhece algum site de gincana, né? Então, você pode compartilhar um pouco mais da docência num roteiro de uma formação que ele não é tão direcionado, mas ele já te ajuda a refletir, né? E pensando nisso, né? Depois que a gente ainda tem os livros, esse que é o 100 Ideias e o Mais 100, que é baseado também nos drops. Então, a nossa experiência aqui, ela é multimodal, eu costumo falar, né? Porque você tem o conteúdo no aplicativo, você pode ter ele no livro, né? De um jeito bem criativo também, e você tem na Alexa. Então, você pode ter o mesmo conteúdo de várias formas. O Educabox está sob o guarda-chuva da B42. A gente a B42 é a EdTech que construiu, né? A gente que cuida dela, e também da skill da Alexa, nós que construímos a skill, né? Para que pudesse... e o livro Layouts Criativos, professora, tem a ver com a B42, logo com o Educabox também, né? Para a gente falar um pouco do livro agora. Sim, legal. Então, a gente aqui é uma startup, né? E que sempre que a gente tem uma ideia, a gente quer colocar em prática, né? Então, a B42 trabalha muito com a questão de layouts visuais, assim, impacto visual nos materiais, os materiais que a gente produz, principalmente para a educação à distância, são bem diferenciados, enfim. E aí, como é que surge o livro, né? O livro, ele surge primeiro
de uma crença limitante dos professores que eu ouvia, que era a seguinte: ah, não, mas eu não sei aplicar TBL, né? Eu não fiz nenhum curso para fazer isso, PBL. Os professores, eles entendem que para aplicar uma metodologia diferente do que eles conhecem, eles precisam fazer um curso de 100, 300 horas, né? Porque se não aplicar exatamente como está lá, vai dar errado, né? Então, aí depois que eles fazem o curso, eles falam assim: ah, nossa, eu já fazia isso daí, mas eu não sabia que tinha esse nome, né? Então, a gente ouve isso daí. Mas eu comecei a fazer umas palestras, ainda faço em algumas palestras presenciais, eu peço para colocar umas fileiras de cadeiras assim no auditório, e aí eu chamo um professor, normalmente, para vir lá e mexer 2, 3 cadeiras do lugar, eu falo: você pode mexer 3 cadeiras, e aí eu quero que você agora incorpore, sei lá, você vai ser o Eric Mazur aqui, e você vai me falar o que vai acontecer nessa sala de aula. Aí ele vai explicando: ó, quem sentou aqui vai fazer isso, quem sentou lá vai fazer aquilo, e aí vamos dar um nome agora para essa prática. E aí a gente cria uma prática assim muito muito bacana. Então eu comecei a fazer isso com os professores e percebi que na verdade eles tinham que a gente pode estimular a criação de novos layouts, né, a partir de ideias que você vai tendo, né, ou mexendo as cadeiras. E aí a gente traz esse projeto para a B42, né, porque o livro também é bastante visual, a B já tinha diagramado esse dos 100 ideias, para que a gente possa estimular os professores a pensar novos layouts. E aí, o bacana do livro é que ele tem uma sequência didática, né, de uma aula, então começa com layouts de criação de vínculos, então a gente explica por que você precisa criar vínculo antes de promover uma mudança na sala de aula, que as regras da escola tradicional são mais claras, mas quando você muda a forma como os alunos estão acostumados, se não há respeito e não há legitimidade, não vai ter um bom trabalho pedagógico. Então, criar vínculo é fundamental, que eles se conheçam, que eles se respeitem o professor. E aí a gente vai com layout de ativação, que é para ativar a atenção, colaboração, imersão, investigação, até os layouts de consolidação da aula, né, que tem rotinas de pensamento visíveis, e layouts de avaliação, que o professor pode usar para terminar uma aula. Então, o livro, ele surge nessa ideia, né? E no final a gente ainda tem umas cartinhas, que eu não sei se você chegou a ver, mas que é também para que os professores... É tipo um jogo, assim, então tem um jogo de palavras, eu uso nas palestras, né? Ali no livro ele está como um QR Code, que vocês podem baixar, mas e com os vários desenhinhos, assim, dos layouts, para que os professores possam, até com os alunos, né? Compartilhar essa responsabilidade de pensar outras formas de você estruturar a sua aula, né? A sua sala de aula. Legal, professora Karina. E para você que está nos acompanhando e não conhece o livro Layouts Criativos, como a professora Karina já colocou, é uma leitura muito fácil, um passo a passo, um livro bonito, gostoso de você trabalhar e ir buscando ali os layouts e as dinâmicas para você aplicar em sala de aula. E o que eu gostaria de perguntar para a professora, na verdade, um comentário. Muitas vezes, eu queria, na verdade, que você falasse para a gente, Karina, sobre o que é esse layout criativo. Óbvio que a gente não vai ficar dando spoiler aqui para vocês sobre todas aquelas dinâmicas, que são muitas, para você poder adquirir o livro, auxiliar o escritor, a B42, a EducaBox, né? Mas o que são layouts criativos? Talvez, na minha fala, eu até já responda para os nossos espectadores. Veja, de um lado a gente tem metodologias ativas, que são sempre práticas muito inovadoras e tudo mais. Nem sempre uma metodologia ativa envolve um layout criativo, mas, na maioria das vezes, você precisa mexer na sala. A grande questão é que, no comum do dia a dia, a gente nunca pensa o quanto aquelas salas brancas, como você colocou, aquelas carteiras uma atrás da outra,
o quanto essa estrutura desse ensino, que vem sendo praticado há muitos anos, nos faz aprender menos e ter menos condições de ensinar da forma como seria a mais ideal à luz dos nossos adolescentes, da internet, de toda essa monstruosidade de informações e cores que chegam para a gente a todo momento. Então, uma coisa muito legal do livro foi isso, porque me impactou, porque, bom, metodologias ativas, a gente acaba mudando o layout, mas o layout, para além das metodologias, o quanto isso é incrível, assim, é inovador e é tão simples, mas a inovação, às vezes, e talvez na maioria das vezes, está na simplicidade, né? E o quanto isso é importante, e eu comecei a falar de um assunto que era a parte 2 do que eu ia falar aqui. Quando eu comecei a ler o livro, Karina, eu vi que vocês trazem elementos do blueprint, e foi bem na época que eu e meu grupo de professores aqui estávamos finalizando um artigo que a gente submeteu e ainda nem nos retornaram, sobre o uso do blueprint como matriz de referência para a elaboração de itens, de questões, etc. E convergiu muito, assim. Então, eu queria que você falasse, vamos lá, sobre o que são esses layouts criativos, sobre metodologias ativas versus layouts criativos, o quanto isso pode ser inovador e potencializar o processo de ensinar e aprender em saúde, na educação superior ou na educação básica, enfim, em qualquer momento dessa formação. Legal. É como você falou, né? É uma coisa tão presente na sala de aula que às vezes a gente não se atenta tanto, que são os rearranjos da sala de aula, né? As possibilidades que a gente tem de fazer essa gestão, né? O professor, ele é um grande gestor da sala de aula, ele gere pessoas, gere tempo, gere espaços, enfim. E quando ele tem a oportunidade de ser esse designer de experiência também, que é pensar como que eu posso oportunizar novos respiros para os meus estudantes, novas conexões, né? Novos olhares, outros pontos de vista, ele usa essa metodologia, né, do blueprint, que é você usar os desenhos, né, da própria arquitetura da sala de aula e imaginar, por isso que as cartinhas, elas ajudam, a gente tem cartinhas até de cadeiras, assim, separadas, de como que você poderia imaginar outros cenários para as salas de aula, né? Então, é um pouco nesse movimento que o livro, ele orienta, né, os professores. É uma coisa que, é como você falou, é tão básica, né? E aí parece ser menos assustador, talvez, do que você pensar numa metodologia. Não é que a metodologia não seja importante, ela é importante, mas a ideia dos layouts é simplificar um pouco e talvez desmistificar ou trazer para o professor mais perto dessa experiência, dando mais autonomia para ele, né? Mais segurança na hora de organizar novos cenários. Então, a gente tem até um checklist do que ele precisa prestar atenção antes de mudar, né? Não é só sair alterando a sala de aula, né? Então, acho que é um pouco nesse cenário, assim, que o livro surge. E aí, eu queria aproveitar também, que a gente está com esse público de professores do ensino superior, falar de um outro projeto que eu também gosto de... Também é um projeto gratuito, né, para os professores, que chama A Docência no Divã. É um projeto que eu tenho, que eu sou colunista da revista Ensino Superior, e esse quadro, Docência no Divã, ele surge justamente para que a gente possa refletir mais sobre o nosso papel enquanto educadores, quando a gente olha para a docência e sabe que a docência, ela é uma profissão solitária, né? Lá no fim do dia, a gente está sozinho, organizando aula, planos de ensino, fazendo atividades, e muitas vezes eu não me sinto apoiado por outros colegas, ou também essa imagem que a gente tem de ser infalível, de não compartilhar os nossos desafios ou as nossas fragilidades, nos impede de falar das nossas dores, e a gente sofre sozinho na docência, né? Então, esse quadro, A Docência no Divã, ele vem convidando os professores para que eles possam
compartilhar suas angústias, seus desafios, e aí, de repente, você fala, nossa, o Eric também passa por isso, né? Eu nem sabia que ele tinha isso na sala dele, também passa pelo mesmo problema, né? E é uma angústia que ele tem, e a tua passagem, né? A tua dor, o teu desafio inspira outras pessoas também, outros professores a se posicionar, a encontrar saídas e talvez não desistir da docência quando esse possa ser um pensamento que passe aí pela sua cabeça. Então, é um projeto que vai fazer 1 ano agora, já passaram alguns professores pelo Divã. Esse quadro eu também faço nas palestras, que eu convido um professor para falar e trazer um pouco, né, da sua perspectiva e compartilhar das suas experiências. Mas aproveito para convidar os professores para que venham para o meu Divã, né, que venham compartilhar as suas inspirações também, para que outros professores possam... E isso por meio da coluna na revista. Da coluna, da revista. Então, eu dou um pouco mais de protagonismo ao professor, vai uma foto, até você está convidado, Eric, também, né, nessa troca aí que a gente está fazendo de energia, que você possa trazer um pouco, né, da sua experiência. Então, sempre tem uma parte inicial que a gente apresenta ao professor, a sua jornada, como que ele pode falar um pouco de como ele se tornou professor. E aí ele sempre traz uma provocação, que é uma conversa que eu vou fazer com ele no Divã, e às vezes eu também trago coisas que eu vivi, né, na minha jornada, como se fosse um bate-papo, uma mentoria, meio que em forma de carta, né, de texto. Legal. Isso. E você sabe, você que está nos acompanhando, eu acidentalmente acabei de mandar, faz minutos, uma mensagem para a professora Karina, com o seguinte texto: saúde mental dos docentes. Eu não sei se efetivamente ela entrou nesse assunto por isso ou não, mas converge totalmente com o ponto que eu ia justamente falar de algo que ela tinha trazido. Professora Karina, quantos monstros rodeiam a atuação e o ser docente? São muitos monstros, né? Eu, consciente disso, vivo rodeado deles. Tenho muitos medos, receios, e não sei por que, às vezes, não consigo encontrar nos pares formas de troca de experiência. Porque muitas vezes os espaços não existem, ou não existem no momento em que você individualmente precisa, porque talvez no momento em que existam, você já está mais fortalecido. Então, isso é legal porque encontra nesse divã uma frequência onde essa troca de experiência pode acontecer, e muitas vezes eu acredito, viu, professora Karina, que as nossas... muitas vezes a gente não procura essa troca por insegurança, porque, ao contrário, por exemplo, de você que fez pedagogia, e assim como você, muitos professores, muitos profissionais que se tornam professores buscam a pedagogia para embasar suas práticas docentes, nós não somos preparados para ser professores ou atuar como educador, né? Então, eu acho que isso traz muita insegurança na nossa prática, né? E só para passar a bola para você, né? E fazendo um link entre o divã e os layouts, nem falando sobre um layout criativo, mas uma experiência que aconteceu comigo. Eu tenho uma sala grande, onde eu trabalho, nessa sala que caberiam 90 alunos, com cerca de 30. E não é uma questão ligada aos estudantes, é uma questão ligada às pessoas. Quando a gente vai para uma sala, para um auditório, muitas vezes a gente procura sentar do meio para o fundo, como uma forma de defesa. E isso vale, talvez, para você, vale com certeza para mim, a não ser quando eu tomo consciência disso e falo, não, preciso sentar lá na frente, e acontece com os estudantes. E isso traz, frequentemente, não frequentemente, mas com a prática frequente da docência num semestre letivo,
Isso pode trazer insegurança para o professor. Me traz insegurança, porque distancia o estudante de mim. O estudante que muitas vezes agarra num celular, agarra numa conversa, todo aquele espaço que representa simbolicamente um muro entre eu e ele, se a aula não for ativa, se a aula não tiver um layout. E uma coisa que não envolve um layout criativo, mas que envolveu um conforto, que daí vai ao encontro do divã. Essa mesma turma, num outro componente curricular, numa outra unidade curricular, foi para uma sala menor, onde todos ficaram mais concentrados, próximos de mim. E aquilo, enquanto professor, me trouxe acolhimento, porque eu me senti mais acolhido. Olha que coisa maluca e que é real. Me senti mais acolhido, eles se sentiram mais próximos. Isso acaba inibindo o uso de aplicativos, isso torna mais fácil a comunicação, e não existe aquela barreira de espaço que simbolicamente significa um muro. Então, o layout criativo também é saúde mental para ambas as partes, né? Que vai ao encontro do divã, etc. E se a professora também puder deixar o link para a gente deixar na descrição. E eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo, já caminhando para o final, professora Karine, pedindo para que você pudesse exemplificar um layout criativo que seja algo que você tem muito carinho e traga para a gente, assim, né, para deixar um gostinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Legal, vou compartilhar alguns que eu faço nas oficinas com professores, né? Eu gosto de fazer o Berlinda de futuros, porque como eu tenho estudado bastante letramento de futuros, que é você, na verdade, deixar todo mundo ao redor e um aluno no meio, né? E aí esse aluno que está no centro da sala, das atenções, ele está na Berlinda, né? E aí, normalmente eu uso uma roleta virtual, que é daquelas estratégias digitais que a gente tem, né? Com perguntas aleatórias, e a roleta vai girando, sempre gera um suspense sobre a pergunta que vai cair sobre ele, mas são perguntas sobre o futuro, né? Como ele se imagina daqui a tantos anos, enfim, o que ele estaria fazendo, o que é o mundo ideal para ele, mas também tem oportunidade para os alunos perguntarem, enfim, e aí você vai trocando os estudantes. E tem alguns layouts, por exemplo, o layout do aquário, que é um layout muito legal também para você trabalhar revisão de conteúdo no final de uma aula, em que os alunos todos ficam também num círculo e tem um círculo interno que ficam 5 cadeiras, e sempre tem que ficar uma vazia. Então, você pode fazer perguntas e respostas para saber, para as pessoas irem retomando o conteúdo, você pode fazer um debate, e aí sempre que uma pessoa que está na plateia quer participar, ela vai lá, ocupa aquela quinta cadeira e automaticamente alguém tem que sair, para sempre deixar uma cadeira vazia e as pessoas possam contribuir aí com as suas ideias, com as suas colaborações dentro do que eles acham interessante. Tem vários, tem o Duelo do Saber também, que é muito legal. Então, acho que tem alguns layouts assim que são inspiradores, outros podem ser adaptados, né, para que você possa usar com diferentes aulas, né? Enfim, eu acho que são alguns dos que eu considero interessantes. Legal, professora Karina, você sabe que, inclusive, eu trabalhei num desses layouts que você colocou no livro, né, junto com as colegas, que foi o de passa e repassa, e que foi muito legal, e a gente compartilhou essa prática exitosa, enfim, foi muito bacana. Bom, já estamos com mais de 1 hora, né? Acho que a gente pode caminhar para o final. Tenho certeza que você que nos acompanha aqui está adorando, e eu estou extremamente encantado com a professora Karina, e você pode encontrá-la no EducaBox, no B42, no Docência no Divã, e juntinho de você no livro Layouts Criativos, que eu indico fortemente para você, para sua equipe, para seus professores e etc. Professora Karina, gostaria que você deixasse suas considerações finais para os nossos professores, para os nossos profissionais. Mais uma vez,
já agradecendo sua presença, seu carinho, todo o seu conhecimento e esse tempo que você dedica aos profissionais e professores da biomedicina. Legal, acho que agradecer a oportunidade de estar aqui, falar para que vocês também me sigam lá no Instagram, tem bastante conteúdo para professor, eu tenho um cuidado assim, muito especial aí com o que eu disponibilizo para vocês, então, depois, se você estiver assistindo, se sentir motivado para me escrever, pode também escrever por lá, pelo LinkedIn. Eu sempre fico feliz também em receber feedback, se fez sentido para você, assim como o professor Eric, que compartilhou um pouco, né, de como foi para ele a experiência do livro. Acho que isso é bem legal, nos encoraja, nos fortalece também a continuar. Eu acho que isso fortalece o nosso propósito, então eu só tenho a agradecer e vou terminar com uma frase que é o meu lema da docência, meu mantra, que é o que eu uso com os professores, a minha frase de impacto, né, que é um convite, um manifesto a todos vocês, e a frase diz o seguinte: quem não vive aprendendo, não sobrevive ensinando. Então, é um convite para que vocês busquem aprender, ainda que de formas dosadas, pílulas, drops, enfim, coisas pequenas, mas que vocês se alimentem para que possa inovar na sala de aula, que possam se sentir seguros dentro do que vocês estão fazendo, usando metodologias, fazendo a gestão dos seus alunos e com os outros colegas também. Acho que é isso. Obrigada. Eu vou instalar o EducaBox na minha Alexia hoje, com certeza. Professora Karina, muito obrigado mais uma vez. A você que nos acompanha, curta, compartilhe esse conteúdo, leve para seus colegas, para quem você deseja. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.